Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo aqui um tema muito importante, né, relacionado a esse surto de dengue que está acontecendo em vários estados brasileiros. Então vamos hoje correlacionar esse surto de dengue e as lesões renais. Então, de forma aqui bem rápida, qual a relação entre a dengue e o rins? O que é que isso pode impactar? Então, quando o paciente ele tem dengue, né, ele é acometido por esse vírus, ele pode desenvolver um tipo de dengue conhecida como dengue grave, né, ou dengue hemorrágica. E essa dengue hemorrágica, sim, ela vai trazer impactos ao organismo do paciente e, consequentemente, o rins também vai sofrer com isso. Então, não são todos os pacientes com dengue que podem apresentar uma alteração da função renal, mas para pacientes que desenvolvem um quadro de dengue grave, ou conhecida dengue hemorrágica, esses sim acabam correndo um risco maior de desenvolver complicações renais. Então, aqui, como é que a gente pode entender o processo fisiológico, né? O que é que acontece dentro do organismo do paciente quando ele tem uma dengue hemorrágica? Primeiro, existe um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, né? Os vasos, eles conseguem permitir a saída do plasma de dentro para fora do vaso. Consequentemente, o sangue que está ali fluindo dentro do vaso é menor e isso acarreta outros problemas. Essa saída de sangue de dentro do vaso para o meio externo acaba gerando a formação do que nós conhecemos como edema. Então, o paciente com quadro grave de dengue pode apresentar edemas e essa é a explicação fisiológica. Essa saída de sangue do plasma de dentro do vaso acaba gerando no paciente uma complicação clínica chamada de choque hipovolêmico. Esse choque hipovolêmico, em resumo, é a informação que pouca quantidade de sangue está chegando até os tecidos, até os órgãos. E isso vai gerar uma disfunção de múltiplos órgãos. E o rins está dentro desses órgãos acometidos. Então, o paciente com um quadro grave de dengue pode desenvolver essa saída de sangue de dentro do vaso para fora do vaso e isso gerar uma presença de edema e uma quantidade insuficiente de sangue para chegar até aquele tecido, até aquele órgão, né? E aí ele não vai conseguir desenvolver sua função de forma correta. E aí, quais são as lesões renais associadas à dengue? Então, os pacientes que têm esse quadro grave de lesão de dengue, eles podem desenvolver, primeiro, uma lesão renal aguda, por esse quadro de hipovolemia, tendo em vista que 25 a 30% do débito cardíaco, do quanto nosso coração bombeia de sangue, vai para o rins. Então, se nós vimos anteriormente que dentro do vaso tem pouco sangue circulante, é sinal que vai chegar pouco sangue até o nosso rins e ele vai sofrer. Ele vai apresentar aumento da creatinina e redução do débito urinário. Associado a essa lesão renal, ele pode também apresentar a clínica do paciente com lesão renal. Outro ponto importante que a dengue pode desenvolver ali de lesão é a glomerulonefrite. Então, nós lá dentro do rins, nós temos os glomérulos que são responsáveis pela filtração do sangue e aí a produção de urina. Com isso, com esse processo inflamatório, essa porção importante do rins que serve como filtração, ela vai estar acometida, ela vai estar com problema, ela vai estar defeituosa. Consequentemente, não vai fazer o processo de filtração correta. E isso vai impactar na redução da produção de urina. E aí o paciente também vai apresentar outras alterações. Na síndrome hemolítica urêmica, que não é tão comum nós encontrarmos, né, nos pacientes com dengue ela apresenta esse tipo de síndrome, mas pode acontecer, o paciente ele apresenta o quê? Ele apresenta hemólise e trombocitopenia, ou seja, ele vai apresentar um tipo de anemia hemolítica e queda das plaquetas. Então, se nós estamos falando do quadro grave de dengue, que é o quadro hemorrágico, esse paciente aumenta ainda mais a probabilidade dele desenvolver sangramento. E aí nós podemos ver presença de sangue na urina, né? Presença de proteínas na urina, no sumário de urina. Então, para esse tipo de paciente com a dengue grave, pensando em dengue hemorrágica, solicitar um sumário de urina é extremamente importante. E nós temos também a nefropatia associada à dengue, que muito pouco profissional conhece. Então, em casos graves,
esse processo inflamatório infeccioso do rins pode desenvolver um acometimento do parênquima renal, da própria estrutura do rins, onde essa infecção vai acabar interrompendo o fluxo normal, o trabalho normal do rins, atuando diretamente na função do órgão e no seu tecido. Então, a dengue hemorrágica é um problema sim, de saúde pública, vem aumentando constantemente nas regiões brasileiras e nós, como profissionais de saúde, temos que estar atentos a todas essas variáveis que podem acometer o nosso paciente. Tá? Então, fica ligado, se cuida, cuida do teu paciente. Qualquer dúvida, nos encontramos em breve por aqui.